Ele tentou entrar na igreja sem que ninguém percebesse, mas o padre o viu. O padre fez o possível para mantê-lo lá fora, mas parecia que o cachorro estava ali para ficar. Ele ficou sentado em silêncio durante todo o culto olhando para frente. Ele estava olhando para alguma coisa. Mas o que poderia ser? Não demorou muito para que todos soubessem sobre o cachorro e a igreja. Gregory Murrow é um padre pentecostal que cresceu em San Donat, na Itália. Ele servia a Igreja Ascensão de Santa Maria por mais de 10 anos. Ele tinha visto pessoas de todas as classes sociais passarem pela cidade e pela igreja. Qualquer um na cidade diria que ele era o tipo de pessoa que sempre trabalhava para ajudar os outros. Ele organizava eventos de caridade e prestou sermões nos últimos 10 anos. Era como se fosse um santo. San Donat era uma cidadezinha onde todos se conheciam bem, então os rumores se espalharam rapidamente, especialmente entre aqueles que frequentavam a igreja. O pastor alemão sempre aparecia para os sermões e Murrow continuava levando-o de volta para fora da igreja. Mas o cachorro era insistente e claramente teimoso. Ele tinha que começar o sermão, então ele deixou o cachorro na rua, que imediatamente voltou para dentro. O fofo cachorro sentou e ficou assistindo o sermão, enquanto as pessoas riam e sorriam com o espetáculo. Mas não havia motivo para riso. O cão foi pelo menos bem comportado durante o sermão. Ele apenas se sentou e olhou para o corredor esquerdo. Mas o que ele estava olhando? Quando o sermão terminou, as pessoas acariciaram o cachorro bem comportado quando saíram. "Você não é tão ruim", o padre Murrow disse. Isso o levou a fazer concessões para o cachorro, deixando-o ficar desde que mantivesse o comportamento. O cachorro voltou na semana seguinte e Murrow sorriu para ele. O cachorro também se sentou no local exato e olhou para o corredor esquerdo novamente. Murrow se lembra de alguém sussurrando sobre o cachorro poder ver os mortos. Tudo o que o padre queria era olhar para as câmeras para ver o que o cão realmente estava olhando. Mas o que ele encontraria nas filmagens o faria questionar tudo. O cachorro estava completamente imóvel. Ele apenas olhava para o corredor esquerdo de novo e de novo. Murrow agora cuidava desse cachorro e decidiu que queria descobrir o que estava acontecendo. O cachorro devia estar se concentrando em alguma coisa. Mas o que era exatamente? Claramente, o cachorro não era de nenhum dos fiéis. Ele decidiu que levaria o cachorro ao veterinário e eles poderiam lhe contar mais sobre o comportamento dele. O veterinário disse a eles que o cachorro estava completamente saudável e feliz. Mas no momento em que eles estavam se preparando para ir embora, o veterinário observou algo estranho no lado direito do cachorro. Ao observar mais de perto, percebeu que o cachorro tinha um implante de microchip. Buscando no banco de dados, eles descobriram que o cachorro era um pastor alemão de 12 anos e que seu nome era Tommy. Murrow ligou para o número no microchip, mas ninguém atendeu. O padre ficou desapontado e voltou para a igreja com Tommy. Quando eles estavam chegando na igreja, ele percebeu que o cachorro se recusou a seguir em frente. Ele queria ficar do lado de fora, apenas sentado nas portas da igreja. O que Tommy queria? Murrow tinha que descobrir. Pouco depois, Tommy estava tentando desesperadamente chamar sua atenção para segui-lo. Onde eles estavam indo? Com um suspiro, o padre Murrow decidiu que seguiria o cachorro e descobriria para onde eles estavam indo. Mas ele nunca esqueceria no que acabaria encontrando. Tommy seguiu por algumas ruas escuras e depois o levou por uma estrada empoeirada até uma casa em uma colina, onde havia uma luz fraca brilhando através do vidro empoeirado. Quando Tommy chegou à porta, a porta se abriu inesperadamente. Isso deveria acontecer assim? Parecia tudo muito ensaiado. O padre Murrow não podia negar que estava se sentindo um pouco desconfortável, mas queria conhecer o dono de Tommy. Eles sabiam que Tommy ia à igreja todos os dias, mas quando uma mulher abriu a porta, isso não era o que o padre esperava. Uma amiga do dono de Tommy abriu a porta. Ele nunca tinha visto antes. Depois que o padre se apresentou, ela lhe contou a história de Tommy. O padre Murrow descobriu que a dona de Tommy havia falecido há algum tempo. O nome de sua dona era Locke. Ela era uma mulher quieta que se guardava para si mesma, mas uma coisa pela qual ela era conhecida era que ela cuidava de vários cães de rua de vez em quando. Tommy era o terceiro cão a ser resgatado por Locke. E os dois criaram um vínculo incrível,
que ela não experimentou com seus outros resgates. Ela encontrou Tommy quando ele tinha 2 anos, abandonado em um campo mais ao sul da cidade, em uma parte remota. Ele não tinha coleira e nem microchip. Ele estava em péssimas condições. Então ela imediatamente o levou para casa. Como seus outros cães resgatados já estavam lá há muito tempo, ela foi capaz de concentrar toda a sua atenção em Tommy. A partir de então, ele sempre esteve ao lado dela. Ele sempre se sentava do lado de fora da entrada da igreja e a esperava sempre que ela ia à missa. Quando ela faleceu, sua amiga lembrou que Tommy estava com o coração tão partido que seguiu seu caixão até a igreja do Padre Murrow. Nenhum dos acompanhantes teve coragem de impedi-lo de entrar na igreja. Então, ao invés disso, eles o deixaram se juntar a eles no funeral. O prefeito da cidade disse que agora todos os moradores querem adotar Tommy, e ele rapidamente se tornou o cachorro de todos. Do açougueiro aos padeiros, todos cuidam dele. A amiga de Locke disse ao Padre Murrow que depois que Locke morreu, sempre que o cachorro de coração partido ouviu o som dos sinos da igreja, ele o podia encontrar na igreja, talvez esperando que sua dona pudesse aparecer novamente, ou porque parecia familiar a ele. Tommy sempre se sentava na frente do altar, voltado para a congregação. Os assistentes do padre, para dar eucaristias aos fiéis, desciam até os corredores para evitar que o velho Tommy não fosse incomodado. Para Dale, as coisas foram difíceis no ano passado, mas não era nada comparado ao que sua esposa Nancy estava passando. As visitas ao hospital eram intermináveis e drenavam um pouco de sua alma toda vez que ia até lá. Ele fazia tudo o que podia para ter certeza de que ela, pelo menos, se sentisse o mais confortável possível. Mas ele tinha um par extra de mãos, ou um par extra de patas. Essa última visita tinha tirado mais dela do que o normal. Então, depois que ele a colocou em seu lugar favorito no sofá, ele correu para trazer a Nancy a sua xícara de café favorita. Com o canto do olho, ele viu seus 2 cães, Sissi e Barney, já se aconchegando junto à sua esposa, confortando-a. Eles definitivamente poderiam dizer o quão bem ela estava. Mas Sissi, uma Schnauzer miniatura de cor clara, amava demais a sua mãe humana. Na verdade, em poucos dias, essa pequena cadela iria mostrar o quanto ela adorava a sua dona, e que perigosas distâncias ela estava disposta a percorrer para provar esse amor. Isso daria a Nancy uma chance de vencer o câncer e assim poder passar o resto de suas vidas juntas. Foram horas de ansiedade no centro médico antes que o médico voltasse para lhe dizer que estava tudo bem. Ela finalmente se permitiu sorrir. Fazia apenas 3 dias desde que ele voltou para casa para cuidar dos cães, mas ele podia dizer que eles estavam impacientes. Eles queriam sua mãe, Sissi mais do que todos. Na manhã do 4º dia, Dale abriu a porta para deixar os cachorros saírem para ir ao banheiro. Mas quando chegou a hora de trazê-los para dentro novamente, ele sentiu seu coração parar. Sissi desapareceu. De alguma forma, a cachorrinha conseguiu cavar um buraco sob a cerca e se espremer por baixo dela. Seu coração entrou em desespero. A cachorrinha deles estava lá fora, quem sabe onde. Com muito trânsito e outros perigos, a mente de Dale pensou nos piores cenários e ele imaginou o olhar devastado no rosto de Nancy. Ele tinha que encontrar Sissi antes que algo acontecesse. Ela era uma cadela pequena, então ela não poderia ter ido longe demais. Provavelmente teria ido ao seu parque favorito, ou à sorveteria que dava casquinhas aos cachorros, ou em qualquer lugar em que ela estava acostumada a ir com Nancy. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ele descia outro quarteirão. Era como procurar uma agulha no palheiro. Suas mãos tremiam quando ele apertou o botão de discar do celular. O que ele iria dizer a ela? Ele deveria contar a ela ou esperar até que ela chegasse em casa? Talvez Sissi estivesse de volta quando eles retornassem do hospital. "Querido", Nancy disse, "como nossa Sissi chegou ao hospital?" Ele pisou no acelerador e correu para o centro médico. Exatamente quão longe Sissi correu. Nancy e Dale não tinham ideia de como a anjinha deles conseguiu encontrar o caminho para um lugar que ela nunca tinha estado antes e sem que ninguém ajudasse. Ela até mesmo andou sozinha pelos outros quartos de emergência e vasculhou os corredores até encontrar o quarto de Nancy. Não eram apenas Dale e Nancy que estavam em choque. Toda a equipe do hospital ouviu falar da incrível jornada da sua nova visitante.
Essa cachorrinha felpuda estava em uma missão clara. Ela tinha que enfrentar o trânsito da hora do rush em um caminho quase impossível para chegar à sua mãe humana. Ficou claro o quanto ela amava Nancy. E essas foram as nossas histórias sensacionais de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Obrigado por assistir e nos vemos aqui no Histórias Sensacionais em mais uma história incrível aqui do nosso canal.